Bom dia, pessoal. Agradeço as palavras, a abertura, o grupo, o GAS e o Baldoni, que me convidou, que está por aqui. Não conhecia o trabalho de vocês, nós somos da citricultura e vocês estão bem mais avançados na parte de grãos e outras culturas, então é muito bom estar aqui com vocês e aprender um pouco de agricultura regenerativa. O tema que foi me passado é o manejo conservacionista na qualidade do solo em pomares de citros. Como foi falado, eu trabalho no Centro de Citricultura do IAC. O IAC é o Instituto Agronômico de Campinas, o mais antigo instituto do país. Nós temos aí 136 anos, faremos 137 anos esse ano. E quem fundou o IAC foi Dom Pedro II. Para vocês terem uma ideia do quão antigo nós somos. E na época que Dom Pedro inaugurou o IAC, nós não tínhamos pesquisadores, agrônomos aqui no Brasil. Esses foram importados da Europa. O primeiro diretor do IAC foi o Daffer, ele é um austríaco, porque nós não tínhamos, a faculdade de agronomia mais antiga, que deve ser Viçosa, a Exalc, Piracicaba, elas têm 100 e poucos anos, elas são bem novas. Aí, com a formação dos agrônomos dessas universidades, foram se criando os pesquisadores brasileiros e assumindo as cadeiras no IAC. Mas mostra que o Dom Pedro II era um visionário, e ele fundou o IAC para resolver problemas da cafeicultura. A gente estava com muito problema de pragas, principalmente na cafeicultura. Para vocês terem uma ideia, aqui um pesquisador à frente, de chapéu, todo formal, avaliando variedades de café em 1932. Essa não é a realidade da cafeicultura hoje. A cafeicultura hoje são plantas pequenas, compactas, pomares, fazendas adensadas, irrigadas. Mas se não tivesse um trabalho desse inicial, selecionando variedades, a gente não teria o que a gente tem hoje, o sucesso que é a cafeicultura brasileira. Isso vale também para o algodão, que em São Paulo hoje não tem uma importância hoje muito relevante, mas hoje a gente tem o Cerrado e outras regiões aí que tem o algodão. Em 1912 tínhamos trabalhos com algodão no IAC. Cana, uma importância muito grande para o país, mais de 10 milhões aí de hectares, e a gente tem o centro de cana hoje que trabalha com as variedades IAC de cana. Laranja, 1930, nós já tínhamos experimentos na estação experimental, antiga estação experimental de Limeira, hoje Centro de Citricultura. O Centro de Citricultura ele é fundado em 1928, já temos aí 95, 96 anos. E o nosso centro ele tem uma interface grande com a parte de transferência de tecnologia, formação de recursos humanos, produtos e serviços, pesquisa, E a gente tem como missão fornecer soluções baseadas na ciência para a sustentabilidade da citricultura. A temática do evento aqui, pelo que eu vi, é sustentabilidade. Então, a gente está dentro também dessa temática no Centro de Citricultura. Falando em evento, não poderia não trazer, o maior evento da citricultura mundial. Somos nós que organizamos no Centro de Citricultura, que é a Expo Citrus, que é essa feira gigantesca, que tem um pavilhão com umas 80 empresas do setor. E aqui nesse barracão, nesse auditório, ocorre um congresso anual de citricultura, para se discutir as atualidades da cultura. Esse ano ocorrerá de 4 a 7 de junho, um evento totalmente gratuito, e fica o convite para vocês participarem. Como o tema é sustentabilidade, a gente tem hoje essa palavrinha, essa sigla, ESG, com uma temática muito importante. Eu peguei um post aqui da Citrosuco, que é uma tendência cada vez mais popular e relevante. O que seria o ESG? A gente está num equilíbrio com a questão ambiental, a questão social e a questão econômica, a questão de governança. Então, a gente tem que ter esse pilar muito bem equilibrado. E nesse contexto, nós, no Centro de Citricultura, temos uma fazenda experimental. E a gente tem que ser exemplo, Nós somos a principal instituição de pesquisa com citros no país. Então, a nossa fazenda ela é certificada com selo internacional de sustentabilidade, que é o FSA-SAI, no nível mais alto, que é o nível ouro.
E a gente faz toda a questão que vem sendo falada aqui desde o primeiro dia. Infelizmente, eu não estou no evento desde o primeiro dia, que é a conservação do solo, manutenção do solo coberto, proteção, né, contra a erosão, a questão do manejo integrado de pragas, como o Janine falou, a questão de proteção dos mananciais. Então, a gente foi auditado e conseguiu um selo internacional. A gente tem aqui um manancial todo protegido, quebra-ventos, seguindo todas as normativas para ter um selo de sustentabilidade, que é bastante importante. Esse selo é o selo mais indicado para quem exporta suco de laranja, laranja para fazer suco. Então, todas as empresas que trabalham com suco de laranja, elas têm recomendado que os seus fornecedores tenham esse selo de sustentabilidade. Ou outros, até viu o Guilherme aqui, o PTNA, né? A gente tem a questão da Rainforest também, que é um outro selo. O pessoal do café também tem essa certificação Rainforest. Tem outros selos aí importantes. E nós, do Centro de Citricultura, fomos a primeira fazenda experimental, né, de pesquisa pública a ter esse selo. Até então, no Brasil, não tem nenhuma fazenda experimental pública. Nós somos os primeiros, e isso foi motivo de ampla divulgação na mídia. Entrando já no tema da palestra, que é o solo, o Janine falou muito bem, né? O solo é um bem maior que a gente tem, né? É um organismo vivo que a gente tem que proteger. Então, a gente não pode mais admitir o uso de grade, arado, erosões, né, no solo, no pomar de citros. Isso não é mais cabível, né? São práticas do passado, porque a gente sabe que vai ter perda de solo, perda de nutriente, baixa infiltração de água, alto uso de diesel. Quando a gente usa maquinário pesado, a gente gasta muito diesel. O que a gente está emitindo? Carbono, CO2, aumenta a pegada de carbono. Então, é complicado. Custo de produção e a ocorrência de daninhas também. Quando eu uso maquinário, revolvo muito o solo, eu estou levantando banco de semente, eu estou piorando a questão do controle de plantas daninhas. Aqui uma foto do Paraná, do pessoal do Iapar. Tem um colega aqui que é do Paraná, né? A região ali do Arenito, Paranavaí, um solo bastante arenoso, já estive lá algumas vezes. E quando começou a citricultura, nas áreas de pastagem, eles começaram a arar, gradear, e olha o caos que foi. Hoje a gente já sabe que eles fazem diferente, eles mantêm a braquiária que está lá nas pastagens, faz um cultivo mínimo para plantar os citros. Então eu vou falar muito para vocês hoje da nossa experiência. Parece simples, mas tem muita gente que não faz ainda, que é a manutenção da planta de cobertura e usar essa planta de cobertura em benefício do pomar. Então, isso é preconizado pela FAO, né? Ter mais do que uma espécie no sistema, ter plantas de cobertura e fazer o uso correto dessa planta de cobertura. Essa planta de cobertura pode ser leguminosas, né? A gente pode, no início do pomar, trabalhar com uma crotalária júncia, por exemplo. Aqui roçando com uma roçadora ecológica, né? Fazendo uma roçagem ecológica que projeta toda a biomassa para a linha dos citros. Aqui é a propriedade da minha família em Mogi Mirim. Eu sou pesquisador há 20 anos lá no IAC, mas minha família é citricultor também. Então, eu acabo usando a propriedade da minha família como uma estação experimental, uma mini estação experimental. Então, aqui foi crotalária júncia, muito nitrogênio, né, aportado aqui no sistema. Já trabalhei, foi muito bem também, espécies de inverno, como o nabo forrageiro. Se você deixar ele sementear, ele pereniza ali, todo ano no inverno ele volta, né? É bastante interessante aqui para o inverno. Aveia preta, a gente já fez um teste, vai bem também no inverno. Isso pode ser plantado a lanço ou num sistema de plantio direto, como a gente fez aqui, ó, no caso da aveia. A gente está entrando agora, aqui eu tenho bastante tiririca, que é uma área com tiririca, entrando com espécies de leguminosas perenes, para evitar replantios todo ano. Aqui é um estilosantes, que a gente está tentando perenizar nos citros. Aqui já é fora do Brasil, a gente teve a oportunidade de ver no México amendoim forrageiro, soja perene, bastante interessante. Aqui nessa área, lá no México, tem pouca entrada de máquina. São propriedades bem pequenas, que todas as operações são manuais, então ela pereniza muito bem. Aqui no Brasil, infelizmente, com a entrada de máquina que a gente tem por muitas operações, né? Problema, como o Janine falou, a gente tem muitos problemas fitossanitários, a gente tem que entrar com biológico, com químico, e a gente acaba causando um pisoteio nessa entrelinha
e as leguminosas sofrem bastante e não resistem. As gramíneas, como a Braquiária rosiziense, por exemplo, já tolera mais o pisoteio. Então, como eu tenho só 30 minutos, eu vou pincelar, né, um pouco. O nosso trabalho está bastante focado a gente selecionou a Urocloa rosiziense, que seria a Braquiária rosiziense, como uma planta de cobertura bastante interessante para sítios, eu vou falar um pouquinho para frente, usando a roçagem ecológica, com a roçadora ecológica, que é fechada atrás, aberta na lateral, ela projeta toda a fitomassa da entrelinha para a linha e ocasiona essa camada de mulching aqui, essa palhada na linha, né? Isso a gente já sabe, né, dos efeitos positivos da palha. Haja visto o sucesso do plantio direto no Cerrado, né? A gente só tem esse sucesso, né, nos grãos graças ao plantio direto. Então, nada mais é do que a gente trazer esses conceitos do plantio direto para a citricultura também. A gente tem trabalhos publicados, se vocês tiverem interesse em consultar depois, com mais detalhamento. Então, para que arar e gradear? Vamos fazer um plantio moderno, vamos plantar, deixar a planta de cobertura na entrelinha, semear a planta de cobertura antes, deixá-la se estabelecer, fazer o cultivo mínimo e roçar com a ecológica e fazer essa camada de palha. Tenho vários trabalhos que a gente está iniciando e já montamos, colocar crotalária com a braquiária no início, que eu consigo aportar bastante nitrogênio, bastante biomassa da crotalária, e eu perenizo a braquiária. A crotalária é anual, né? Mas eu coloco muito nitrogênio e a braquiária já fica na entrelinha e eu vou roçando com a ecológica e mantendo essa camada. E a gente tem difundido para os produtores esse conceito de plantio direto de citros, né? A própria palhada proporcionada pela roçagem ecológica e um sistema que eu tenho fácil de fazer, né? Eu implanto a braquiária, roço com uma roçadora ecológica, simplesmente troco a roçadeira convencional pela ecológica e eu consigo proporcionar essa camada de palha na linha. A gente tem trabalhos também publicados com isso e já tem empresas e fazendas implantando. Aqui uma foto do Afonso Peste, do IAC, que trabalha muito com agricultura de conservação, no pessoal da Olambra 2, aqui em Paranapanema, já trabalhando com rosizienses e palhada, no sistema de plantio direto de citros, né? E tudo isso pensando na qualidade do solo, né? Que seria não só a parte química, mas a parte física, a parte microbiológica, macro e microbiológica. Tudo isso em consonância com produtividade. A gente tem que ter um equilíbrio e ter uma produtividade interessante. Eu tenho vários trabalhos com Tahiti, que é uma frente que eu sou responsável lá no Centro de Citricultura, e também alguns experimentos com laranja. Eu vou trazer ambos aí, tanto de Tahiti quanto de laranja. Primeiro, o trabalho mais antigo que eu tenho foi implantado entre 2010 e 2011, a gente começou a avaliar em 2012, já está aí com mais de 10 anos em Mojimirim, na propriedade da minha família. Nós utilizamos duas plantas de cobertura, que foi a decumbens e a rosiziensis, na entrelinha, e avaliamos a produtividade de fitomassa no tempo, né? Vocês podem perceber que isso vai caindo no tempo. Por que que cai no tempo? Porque as plantas de citros crescem e vão ocupando a entrelinha. Então vai diminuindo a entrelinha e vai produzindo menos biomassa. E um ponto que chama bastante atenção ali no ano 3, o ano 3 foi o ano de 2013, um ano que a gente teve uma seca bastante drástica na região de Mojimirim. Não é irrigado esse pomar, e a gente percebe que a rosiziense ela cai a produção de biomassa comparando com a decumbens. Pode parecer ruim, né, pensando em biomassa, mas pensando em competição por água e por nutriente num período seco, é importante essa planta de cobertura não competir muito com citros. Então, por isso que a gente vai ver depois para frente que a rosiziense proporciona uma produtividade maior para o pomar, porque ela não compete tanto como a decumbens. A decumbens é a braquiária que a gente vê em beira de estrada, de pastagem, né? Quando a gente compara a deposição de fitomassa das duas roçadoras, a ecológica, pela estrutura dela, né, pela abertura dela lateral, ela projeta muito mais biomassa do que a convencional. Isso chega a ser 9 vezes mais, né? Então a gente vê essa camada, aqui é Tahiti, tá, em Mojimirim, com rosiziense ecológica, essa camada de palha, né? E isso, às vezes o produtor assusta um pouco, né? Ele vai falar, vai dar gomose aqui.
E a gente sabe que um bom manejo hoje, com uma muda sadia, como o Janine falou, né, não pode pegar qualquer tipo de muda por aí, de beira de estrada. Uma muda sadia, sem ferimento, não trabalhar com grade, ferimento das raízes. A palhada, ela vai ajudar a aumentar a microbiota do solo. E os micro-organismos, como tricoderma e outros benéficos, eles ajudam no controle de fitófora, de gomose. Então, os resultados que a gente melhora o controle do que piora. O produtor tem um pouco de medo que está abafando, mas eu falo porque meu pai tinha esse medo. E aí, mas assim, a gente está num clima tropical, né, com temperaturas altas e chuvas frequentes no verão. Essa palhada, ela murcha muito rápido e se decompõe muito rapidamente. O potássio, por exemplo, presente nessa palhada, em 14 dias eu libero metade do potássio que está nessa palhada. Então é uma adubação verde aqui constante, né? Então essa decomposição é muito rápida. Então não tem muito problema de asfixiar a planta aqui, que o produtor às vezes fica com um pouco de medo, né? Fermentar, né? Então você vai tendo camadas sucessivas aqui de palhada. E como foi falado também pelo Janine, a questão do carbono, isso é muito importante. A gente tem que pensar em resgatar carbono hoje do sistema. A pegada de carbono é um tema muito importante. E essas plantas de cobertura, como as braquiárias, elas têm um sistema radicular muito profundo. E ela tem um potencial muito alto de estocagem de carbono no solo e na própria planta, né? Só para vocês terem uma ideia, num sistema com braquiária, a gente coloca 32 toneladas de biomassas de raízes por hectare ano. E isso não é raiz viva, tá? É raiz morta. É isso que a gente considera estoque. As raízes vão morrendo, virando matéria orgânica. Então, 32 toneladas de biomassa de raiz de braquiária por hectare ano, num sistema com braquiária. É muita raiz, é muito carbono estocado. E a braquiária também, ela é muito eficiente para sequestrar carbono. Por serem plantas gramíneas, né, essas poáceas, elas têm um sistema eficiente, ela consegue sequestrar 10 toneladas de CO2 por hectare ano. Isso é 30% superior a áreas convencionais que não têm plantas de cobertura como uma braquiária aí. Como esse tema é muito importante, a gente tem uma parceria com a empresa Yara, né, de adubação, para testar no sistema convencional e ecológico algumas fontes de nitrogênio e avaliar emissão de gases de efeito estufa. Isso em parceria com a Fundação Solidariedade, através do programa Fruto Resiliente. A gente coloca, então, no campo, a gente tem áreas com a convencional, áreas com a ecológica, câmaras, que são essas câmaras de PVC, a gente tem uma tampa que a gente vai colocar o adubo aqui dentro dessas câmaras, proporcional ao que se aplicaria aqui na linha, né? Então, a gente está trabalhando com ureia, com nitrato de amônio e nitrato de cálcio, e a gente fecha essas câmaras na hora da avaliação, e retira o gás com uma seringa e coloca num frasco, tipo num frasco de vidro, tipo de coleta de sangue. A gente injeta o ar ali dentro e leva para o laboratório para avaliar os gases. E aqui a gente está ainda no início, mas a gente consegue ver que a ureia, a gente tem alguns picos de emissão de óxido nitroso, que é bastante danoso para o efeito estufa. E a gente tem também que o nitrato de amônio também tem alguns picos. O nitrato de cálcio tem se mostrado menor impacto na emissão dos gases. Isso ainda está bem no início, a gente tem resultados de 15 dias após a aplicação, mas a gente consegue selecionar fontes menos danosas aí para a emissão de gases de efeito estufa. Aqui são coisas óbvias, né, que a gente já vê no plantio direto, mas que em citros a gente não tinha esses números, né? E a função da pesquisa é colocar número em coisas óbvias mesmo. A gente tem que ver, por exemplo, onde tem palha, eu sempre tenho um teor de água superior no solo, ali na linha, quando eu não tenho a palha. É meio lógico, mas a gente conseguiu comprovar isso nesse experimento. A temperatura do solo, onde eu tenho palha, eu chamei de PD, né, que é o plantio direto, eu tenho aqui menos de 25 graus, aqui na linha. Onde está sem palha, eu estou acima de 30 graus. Então, a planta de citros no sistema com palha, ela está muito mais confortável, com uma temperatura muito mais amena. Isso é muito importante para ela... Opa, não empurra não. Deixa eu ficar mais para cá. 5 minutos. Então, isso é importante para ela ficar confortável e produzir mais, crescer e produzir mais.
A compactação do solo, a gente percebe, aqui eu tenho a profundidade, 40 centímetros de profundidade do solo, e quando eu venho para a direita, quanto mais para a direita, mais compacto o solo está. Resistência à penetração do solo em megapascal. Aonde eu tenho palha, a curva está para a esquerda, está menos compactado. Isso também é importante para a raiz fica mais confortável no solo menos compactado. A gente brinca também de ser tatu aqui, de avaliar a raiz, né? A gente faz essas trincheiras, marca, pinta e fotografa e calcula as raízes nesse sistema. E onde eu tenho, aqui também, profundidade, tá? Até 1 metro, densidade de raiz, centímetro por centímetro quadrado. Aonde eu tenho palha, na ecológica, eu tenho o dobro, na camada de 0 a 20, eu tenho o dobro de radicelas do que onde eu não tenho palha. Isso é importante ou não? Raiz é a boca da planta, é onde vai absorver a água, vai absorver nutriente. Então é muito importante. A biomassa microbiana do solo, a gente tem, que é expressa em miligrama de carbono por grama de solo dos micro-organismos. Esse manejo, com o passar do tempo, ele aumenta a comunidade microbiana do solo. Onde eu tenho palha, eu tenho mais micro-organismo. A gente já sabia disso, mas em sítios a gente não tinha esses números. A gente faz uma outra avaliação, que é a respiração basal do solo, que a gente consegue avaliar miligrama de CO2 por grama de solo por dia dos micro-organismos. A gente vê uma atividade maior dos micro-organismos também, onde eu tenho palha, na ecológica. Isso está publicado. Tem a parte de micorrizas também, que elas são aumentadas nesse sistema. Não deu para colocar tudo aqui. E a macrofauna, né, que seria minhocas, centopeias, corós, coleópteros. Onde eu tenho palha, no PD, eu tenho quase 10 organismos aqui, no metro quadrado. E vocês veem que no convencional, isso é menos da metade. Isso é importante para aumentar a porosidade do solo. Esses organismos fazem túneis, né? Eles caminham pelo solo e ajudam na infiltração de água. A parte química, o potássio chama muito atenção no solo. Onde eu tenho palha, eu tenho mais potássio em vários anos, que está acima. O magnésio também. Eu trouxe uma pincelada aqui, não deu para trazer tudo de nutriente, tá? Planta daninha, eu simplesmente ter uma roçagem ecológica comparada com uma convencional, eu diminuo em 40% a ocorrência de planta daninha. Por quê? A palha, ela é um impeditivo físico, né? O que a daninha precisa para germinar e emergir? Luz, água, e não ter essa barreira, né? Então, a barreira atrapalha, não entra a luz, dificulta também a germinação e a emergência. A palhada libera substâncias que são aleloquímicos, né? Que são alelopáticos à germinação de várias daninhas. A gente tem observado isso. E também, onde eu tenho palha, eu tenho mais macro e micro-organismos que decompõem as sementes. Essa vida do solo ajuda a depredar, né, as sementes também das daninhas. Então, independente de uso de herbicida, eu consigo, só colocando palha, reduzir em 40% as daninhas. Isso está em trabalho aqui de 5 anos. Tá? E o que todo mundo quer saber é a produtividade. Eu tenho aqui um histórico de 8 anos em Tahiti. Todos os anos nós produzimos mais, simplesmente por trocar um manejo com palha e sem palha. Isso num acumulado aqui de 7 safras, eu ganhei aqui quase 40 toneladas. Quando a gente fala em Tahiti, né, o Tahiti tem um fruto bem menor que laranja, por volta de 90 gramas. A média brasileira está uns 25, 30 toneladas. Então eu ganhei mais do que uma safra, em 7 safras, simplesmente trocando um manejo de roçagem, que é uma operação bastante simples, né? Então, para vocês verem, o melhor tratamento que nós temos, aqui um pomar de Tahiti, Tahiti AC5 enxertado em citromelo swingo, Braquiara rusizense, roçadeira ecológica, a gente tem parcelas com e sem herbicida. E teve tratamento que produziu 180 kg por planta em 2018, que dá 70 toneladas por hectare, que é muita fruta pensando em Tahiti. Tá? Nós repetimos esse experimento para laranja e Hamelin em Corderópolis, e também, nos primeiros anos aqui avaliados, a gente também tem essa diferença muito grande em produtividade quando eu tenho palha comparado com a ausência de palha. Aqui é um gráfico que a pesquisa usa muito, que é uma análise de componentes principais. Não precisam ficar preocupados com esse monte de seta, eu vou explicar de uma forma bem simples. A gente foca na produção, que
está aqui. Tudo que tiver apontado para o lado da produção impacta positivamente na produção. E quanto mais próximo, maior é esse impacto positivo. Aqui a gente tem dados de 10 anos de estudo de várias áreas com ecológica e com convencional. O que dá para ver aqui? Ó? Esses pontos verdes são os tratamentos com ecológica e rusisienses. Eu tenho aqui magnésio, fósforo, potássio, tudo apontado para o lado da produção e bastante próximo da produção. Isso impacta positivamente a produção e estão em maior quantidade no tratamento com rusisienses ecológica. Se eu vier para cá, eu tenho a decumbens com ecológica, também tem alguns pontos como raiz, água, a biomassa da braquiária, que é a decumbens produz mais biomassa do que a rusisiense, mas vocês podem perceber que tudo da ecológica, da roçagem ecológica, está para esse lado, né? E principalmente vários atributos com a rusisiense. Ali eu tenho resistência à penetração, que seria a compactação, que impacta negativamente. E eu tenho a decumbens, a rusisiense com a convencional, e a decumbens com a convencional, que foi o meu pior tratamento. Quanto mais longe da produção, ele mostra que não é um tratamento muito recomendado aí no caso. Isso simplifica tudo que eu falei para trás, tá? Mas a gente acaba usando nos trabalhos para publicar. E já terminando, a gente acredita num potencial de inovação e sustentabilidade muito grande nesse sistema, que é uma coisa simples, mas que eu volto a falar, nem todo mundo faz. Eu vou mostrar um gráfico para frente, né? É ter palha com ecológica, com rusisiense, isso aumenta pelo menos 30% da produtividade em 10, 12 anos de experimentação que a gente tem. A gente incrementa micro-organismo, potássio, outros nutrientes também, mantém a água no solo, contribui para o controle de plantas daninhas e potencial muito grande para reduzir a pegada de carbono hoje na astericultura. E a gente tem outros trabalhos aí entrando com laranja para fechar isso aqui, tá? Então é um pacote que parece que todo mundo faz, mas eu vou mostrar que não. Ontem foi quarta, né? Quinta. Ontem eu estive na Citrosuco, numa fazenda deles, num dia de campo de roçagem ecológica. E eles, nessa fazenda, que é a maior fazenda aqui em Aras, que é a Fazenda Rio Pardo, não sei se vocês conhecem, eles não usavam ecológica, porque já tinham as roçadoras convencionais. Depois da palestra, abriu-se uma discussão para trocar as roçadoras pela convencional, num sistema desse que pode ajudar a sustentabilidade, né, que é um tema hoje muito importante. A gente fez uma pesquisa, né, com os produtores. A gente tem até uma porcentagem grande aqui na Semana da Astericultura em 2017, 65% tem a ecológica e usa ela de alguma certa forma. E a cobertura, a gente tem aqui a rusisiense pouco usada ainda, 5%, a decumbens como planta de cobertura predominante e a vegetação espontânea. Não tem problema de ser decumbens, a gente tem um efeito não tão benéfico, mas é melhor ter uma planta de cobertura do que não ter nada, do que ter uma grade, do que ter um arado, e manejar isso de uma forma correta. A gente não recomenda que o produtor troque isso num pomar adulto, mas numa renovação de pomar, a recomendação nossa é a rusisiense com a ecológica, que são os resultados mais positivos que a gente tem. Então o pessoal conhece, né, esse trabalho nosso do IAC, principalmente pelos eventos que a gente faz lá em casa, né, lá no IAC. Então por isso que é importante, eu agradeço o convite do Baldoni e do pessoal do GAS, para a gente poder falar isso para um outro público, e você vê que a gente tem aqui também pessoas que trabalham, consultores, que trabalham com citros, e ajudar a gente a difundir essa tecnologia. É isso que eu teria para falar, espero não ter passado do meu tempo. Obrigado pela atenção e pelo convite.